Chegou o momento da nossa entrevista. Nesta manhã a gente conversa com o senhor Carlos Cardoso, ele que é CEO do grupo Cidade Canção. Cardoso, seja muito bem-vindo aqui ao nosso jornal. Muito bom dia, senhor. Obrigado, Ronaldo. Bom dia a você, bom dia a todos os teus telespectadores. Bom, eu gostaria de falar um pouquinho sobre economia contigo, mas principalmente dentro de um setor que é fundamental e que certamente afeta a vida da gente, né? Que é o setor supermercadista. Esse setor, ele nos últimos anos esteve em pleno crescimento, né? A gente pode dizer que talvez uns 10, 15 anos, sempre crescendo muito acima da economia. Mas isso, principalmente nos 2 últimos anos, não aconteceu com a intensidade que vinha acontecendo. Reflexo direto, né, dessa crise econômica, Cardoso. Perfeito. Eu acho que, Ronaldo, a gente teve bons anos, né, duradouros de crescimento, a economia vinha bem, principalmente, né, a diminuição do desemprego e o aumento da renda do trabalhador, isso fazia com que o setor supermercadista viesse com um crescimento bastante bom. Agora, né, é óbvio que com essa diminuição, né, da renda do trabalhador, o próprio aumento do desemprego, isso afetou um pouco. Mas a gente tem vários formatos dentro do setor, né, de supermercado, ou do setor alimentar, que a gente chama do varejo alimentar. Então, o supermercado em si, aquilo que é mais tradicional, que a gente conhece, esse teve menos impacto. O hipermercado, que já trabalha com confecção, trabalha com eletro, esse sofreu um pouco mais, foi onde o consumidor sentiu um pouco mais, onde teve dificuldade de crédito, e, em primeiro lugar, ele é cortar, né? Então, como a gente trabalha muito com o básico, aquilo que ele precisa no dia a dia dele, com aquilo que ele necessita, a gente teve também, lá atrás, um crescimento um pouco menor, né, do que o próprio hiper, e agora também a gente acaba tendo uma queda um pouco menor, então a gente vem performando até relativamente bem, vem conseguindo atender essas novas demandas do consumidor, né, as novas demandas dos clientes em função de como é que o bolso dele está se comportando. Até porque o cidadão não pode parar de consumir, de comer, né? Ninguém deixa de levar comida para a mesa. É verdade. A gente percebeu um movimento, né, muito interessante. Você tem a gente atende várias classes sociais, né, então vários tipos de consumidores, mas a gente percebeu que teve um consumidor, aquele onde ele teve, às vezes uma pessoa da família ficou desempregada, teve uma diminuição da renda dele por conta da inflação, não conseguiu cobrir, né, o aumento salarial dele. Você percebe que às vezes ele migrou para alguns produtos mais baratos, né? Então é o que a gente chama lá muito de primeiro preço e tal internamente. Então a gente percebeu que isso aconteceu em alguns clientes, em alguns tipos de clientes. Por outro lado, você tem aquele consumidor que era acostumado a comer várias vezes fora de casa, em restaurantes, frequentar restaurantes, tinha um lazer um pouco mais intenso, viagens, e isso acabou também diminuindo. E o que a gente percebeu que esse consumidor faz? Ele vai lá e troca por um produto mais premium, né? Eu não vou sair com a família para jantar fora. Não vai para o restaurante, mas como produto mais refinado para fazer em casa. Naquele momento, naquela troca que ele faz isso. Então a gente percebeu também esse crescimento. Então a gente percebe que você tem que estar muito atento, né, às mudanças do consumidor, às mudanças de hábito dele, para poder estar servindo, atendendo ele no momento adequado dele, em cada momento da vida e da vida econômica dele também. O senhor diria que o próprio setor precisou ter esse cuidado para poder atender essas expectativas do consumidor, ou seja, para aquele consumidor que sentiu a inflação, porque a gente certamente Exato. No supermercado é uma das áreas que a gente mais sentiu a inflação, né? Nessas áreas que o consumidor sentiu a inflação, vocês precisam oferecer produtos, quem sabe, mais opções, com produtos mais populares, com produtos mais acessíveis, e também para esse outro consumidor que quer algo mais elaborado. Em alguns momentos foi necessário mudar alguma coisinha na própria dinâmica de venda do supermercado, de oferta de produtos? Foi, sem dúvida nenhuma. A gente começou mudando isso já. A gente começou a perceber esse movimento através de pesquisas, né, que existem muitas pesquisas que dão, né, o hábito do consumidor, e a gente, observando isso, percebeu isso do primeiro trimestre do ano passado. E a gente começou
a se adaptar a isso, né? A gente começou a ofertar esse tipo de produto para o consumidor, começou a mexer no cadastro de produto propriamente para poder atender esses dois públicos e também, né, é claro que você acaba também discutindo mais, brigando mais com o teu fornecedor para que ele possa te vender num preço menor e você possa repassar isso para o consumidor final. O senhor falou justamente sobre essa questão do fornecedor. A dinâmica também mudou na relação com os fornecedores? Eles fizeram mais concessões do que vinham fazendo, digamos, antes do período da crise? Sem dúvida nenhuma, né? Isso também ajudou a fazer até que essa inflação não fosse tão alta como talvez pudesse ser, né? Se o consumidor se os mercadistas não tivesse esse embate com o fornecedor, né? Eles são parceiros nossos, mas ali a gente precisa discutir muito a questão de preço, a questão de condições, e a gente tem visto muito, principalmente promoções na segunda unidade ou leve mais, pague menos. Então, assim, é um embate muito grande entre os mercadistas e fornecedores para que a gente possa trazer uma condição melhor para o consumidor final, para que a gente possa estar vendendo, né? Essa é a questão de sobrevivência, a gente está aí todo dia brigando, esse é o nosso negócio, todo dia a gente está brigando nessa questão de poder fazer com que o fornecedor nos forneça produtos mais baratos ou com condições privilegiadas para os nossos consumidores. Isso eu percebi bastante nas redes dos supermercados, esse aspecto que o senhor acabou de citar. Você leva 3, paga às vezes 2 produtos, às vezes se você leva 2, você paga com um preço diferenciado, tem um desconto maior. Isso acaba estimulando a compra. Você nota justamente, o senhor nota justamente isso na relação com o consumidor. Quando ele compra, ele acaba fazendo a opção por comprar mais, às vezes, quantidade para obter o desconto? Sem dúvida, Ronaldo. O que a gente percebeu uma outra questão que mudou bastante o hábito de consumo, né, do consumidor do supermercado nessa crise, foi que ele passou a levar mais, fazer a compra maior no começo do mês, quando ele está com o dinheiro, né? Um pouco por conta da inflação, mas muito também por ele já ficar precavido. Bom, o dinheiro que eu tinha, gastei, já abasteci minha despesa, então estou com tranquilidade para percorrer o resto do mês aí com compras menores. E justamente nesse ponto entra essa quantidade maior, né? Justamente nesse momento, né, faz com que você privilegie o consumidor, né, para ele poder estar levando um pouco mais, mas é o que ele vai precisar para o mês dele e que ele possa fazer uma economia com isso. Então, de fato, isso é uma coisa muito forte hoje e que o consumidor tem respondido bem, sinal de que ele está gostando, sinal de que ele está satisfeito com isso. Eu quero, para concluir a nossa conversa, Cardoso, tratar justamente das grandes redes supermercadistas e especificamente sobre a que o senhor representa. Algumas redes, principalmente internacionais, que atuam no Brasil, acabaram encolhendo um pouco nesses últimos anos, nesse início de ano, no final do ano passado, fechando lojas. Vocês não fizeram isso. A que se deve justamente essa mudança de dinâmica, inclusive com planejamento de expansão? Bom, eu acho que muito está de você entender o consumidor e muito está de você entender o consumidor brasileiro e não o consumidor mundial. O que eu vejo nas redes internacionais, muitas vezes, elas querem, né, imputar aqui dentro os hábitos de consumo que elas têm nos seus países de origem. A forma de fazer gestão, a forma de tratar os colaboradores, os produtos que eles oferecem aos consumidores. Então, isso não funciona. O que funciona hoje é você entender como é que funciona, como é que pensa o consumidor brasileiro, o que ele quer e oferecer isso para ele. Então a gente percebe que, de fato, as redes, né, mundiais que atuam no Brasil perderam espaço, fecharam lojas e as redes regionais, não só a nossa, mas outras tantas, vêm crescendo, as redes brasileiras vêm evoluindo. Por quê? Porque entende o consumidor brasileiro, oferece para ele o que ele quer. E as redes internacionais, via de regra, têm tentado forçar um hábito de consumo externo que o nosso consumidor aqui não aceita. Bom, Cardoso, eu gostaria de agradecer sua disposição em ter vindo até a TV Maringá conversar com a gente nessa manhã. Foi um prazer recebê-lo, espero encontrá-lo outras vezes aqui. O prazer foi todo meu e estamos à disposição.